Paciente, 36 anos, feminino, procura o setor de emergência com a queixa de: acho que estou enlouquecendo. Relata que nos últimos 3 meses vem apresentando episódios repentinos de palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, tontura e sensação de que vai morrer. O primeiro episódio ocorreu quando estava caminhando pela rua, sem nenhum fator desencadeante. Durou cerca de 15 minutos, embora a paciente tenha a sensação de ter durado muito mais. Desde então, vem apresentando episódios semelhantes, 1 ou 2 vezes por dia, que ocorrem inesperadamente em situações diversas. A paciente apresenta uma preocupação constante com o momento em que terá o próximo ataque. Negou outros sintomas. Procurou a emergência por 2 vezes nas últimas semanas, por pensar estar tendo um ataque cardíaco. Entretanto, todos os seus exames físicos e laboratoriais estão dentro dos padrões de normalidade, exceto por um hipotiroidismo em tratamento há 1 ano em uso de levotiroxina. Negou o uso de droga e afirma ingesta alcoólica eventual, com redução do consumo desde o início das crises. Então, nosso objetivo agora é elaborar um raciocínio clínico, né? Então, diante dessa história que foi relatada, que a literatura nos trouxe, a gente vai avaliar essa história clínica com foco nos sinais, sintomas, duração e evolução dessa patologia. Investigar uma possível patologia clínica, uma patologia orgânica que possa estar desencadeando esses sintomas. Diante dessa investigação, a gente vai estabelecer uma hipótese diagnóstica, né, os diagnósticos diferenciais, e para depois a gente estabelecer o diagnóstico ou os diagnósticos dessa paciente. E posteriormente, com o diagnóstico efetuado, é que a gente vai pensar em instituir terapêutica, né? Então, só se faz um diagnóstico, só se faz uma terapêutica com um diagnóstico bem feito, né? Então, a terapêutica, ela pode ser farmacológica, ela pode ser psicoterápica e ela pode ser baseada em psicoeducação. Isso a gente está falando em todas as áreas. Então, na discussão no caso clínico, nós temos uma mulher, 36 anos, com sintomas físicos. Palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, tontura, sensação de que vai morrer. Todos esses sintomas que eu acabei de relatar, eles estão presentes em inúmeras patologias clínicas. Então, eu posso estar tendo uma doença coronariana aguda, eu posso estar tendo infarto do miocárdio, eu posso estar tendo um hipotiroidismo descompensado, fármaco que possa ter induzido isso, eu posso ter feito uso de psicoestimulante, anfetaminas, cocaína, que possam desencadear esse tipo de sintoma, exceto o sintoma de medo de enlouquecer, né? O medo de enlouquecer é um sintoma que está muito presente nos transtornos de ansiedade, né? O paciente que está com um transtorno de ansiedade muito agudo, ele tem esse medo, ele acha, a sensação que ele tem interna é tão ruim que ele acha que ele vai ficar maluco. No caso da nossa paciente, a gente tem uma ausência de fator desencadeante. O que isso significa? Não aconteceu nada, né? Ela não fez nada, ela não praticou uma atividade física extenuante que possa ter gerado aqueles sintomas. Ela não estava preocupada com nada, ela não tá passando por nenhuma dificuldade que possa ter gerado aqueles sintomas. Ela não pensou em nada naquela situação que possa ter gerado angústia, possa ter gerado os tremores, a sensação de falta de ar, a taquicardia. Os episódios são recorrentes e com características semelhantes. Então, eles são episódios de forte intensidade, de curta duração, né? Mas que o paciente, que ela tem a sensação de que durou muito tempo, né? Isso é bem característico. Ou seja, o evento é tão intenso que causa uma sensação de muito medo no paciente, né? Então, a sensação de duração é imensa. Às vezes o episódio durou 3 minutos, durou 5 minutos, mas ele tem a sensação de que ele passou horas passando mal. A sensação dela estar tendo um ataque cardíaco e o medo de morrer. Então, você imagina, você tem todos os sintomas que são semelhantes a uma doença clínica, né?
a um ataque cardíaco. Taquicardia, tontura, sudorese, dor precordial, né? Então, ela tem medo de morrer, por isso que ela procura o setor de emergência, né? Por isso que os pacientes que têm esse tipo de crise, eles frequentemente estão sendo atendidos no serviço de emergência ou por cardiologistas, né? Porque o medo de morrer é intenso, porque o ataque cardíaco, de fato, ele mata, né? Então, o paciente tem um sintoma semelhante, ele vai procurar ajuda. E ela costuma desenvolver uma ansiedade antecipatória. O que é isso? É o medo de ter novos ataques. Então, a intensidade é tão grande desses ataques que o paciente passa a desenvolver uma ansiedade, um medo de que esse ataque possa vir a ocorrer novamente. Vamos elaborar, então, o nosso raciocínio clínico. Baseado nisso que a gente falou, a gente vai ter uma hipótese diagnóstica principal, né? Diante da história clínica que a paciente trouxe para a gente e o fato daquele que a gente colocou no medo de enlouquecer também, que é algo bem significante, bem característico, a gente tem como hipótese transtorno de pânico, como principal. É hipótese ainda, a gente não fechou, certo? Como diagnósticos diferenciais, o que a gente vai pensar? Né? Uma síndrome coronariana aguda, a gente pode pensar nisso, né? A gente pode pensar numa angina, que é uma dor no peito, a gente tem que interrogar isso também, investigar. É uma doença clínica, é um hipotireoidismo não tratado, é um hipertireoidismo, que são alterações da tireoide, que também cursam com sintomas semelhantes, né? Aquilo que eu coloquei, esse paciente fez uso de algum tipo de medicamento, a gente tem alguns medicamentos que fazem com que o paciente tenha uma reação que a gente chama de like pânico, né? Que ele toma o medicamento e ele começa a passar mal, ele começa a ter taquicardia. Por isso que é tão importante a gente investigar se ele fez uso de algum medicamento ou não, antes de a gente dizer que ele está fazendo um ataque de pânico. Diante dessa hipótese diagnóstica, desses diagnósticos diferenciais, como é que a gente tem que fazer? Excluir causa clínica. Como é que eu vou excluir a causa clínica? Colhendo a história do paciente, questionando para ele se ele fez uso, o que ele usa de medicação, e solicitando exames clínicos, né? Então, para a gente poder afastar um infarto agudo do miocárdio, eu tenho que pedir um eletro, né? Eu tenho que pedir as enzimas cardíacas para ver se elas estão alteradas. Eu tenho que ver a tireoide para ver se não tem hipotireoidismo, para ver se tem, se esse hipotireoidismo está compensado. E as outras hipóteses que a gente pode pensar também quando a gente está diante de um ataque de pânico, se esse paciente tem um transtorno depressivo associado com o ataque de pânico, se ele tem um transtorno de ansiedade com o ataque de pânico. E como é que eu faço isso? Questionando com ele se tem outros sintomas, né? Então, quando a gente pensa em depressão, ele tem humor deprimido, né? Tem alteração do sono, tem alteração do apetite. A gente pensar se esse ataque de pânico que ele teve é secundário, né, ao sintoma depressivo. Ele é ansioso, né? Ele tem um transtorno de ansiedade, é um paciente que tem um perfil de ansiedade, está correlacionado com a alteração do sono, tem uma genética associada, então a gente tem que avaliar outros sintomas para a gente poder dizer, a gente tem que ter informado outros sintomas depressivos, ou ansiosos, ou de outros transtornos psíquicos, para a gente dizer que teria um ataque de pânico, né? No caso da nossa paciente, os exames clínicos e laboratoriais não identificaram nenhuma alteração significativa que justificasse os sintomas clínicos que ela vinha apresentando. E não há relato de outros sintomas, né? Ele coloca lá que ela negou outros sintomas que justifiquem um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade comórbidos para essa paciente. Então, portanto, de fato, a gente está diante da nossa hipótese diagnóstica principal, que é o transtorno de pânico. O que seria um ataque de pânico, né? Então, o ataque de pânico consiste em episódios distintos de pelo menos 4 dos seguintes sintomas: palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, sensação de asfixia, que é sufocamento, dor no peito, náusea, tontura, desrealização ou despersonalização, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, amortecimento ou formigamento, que a gente chama de parestesia. Esse amortecimento ou formigamento pode ser de mãos, braços, de face, são sintomas bastante inespecíficos que a gente chama, calafrios ou ondas de calor.
A gente precisa de 4 desses sintomas. No caso da nossa paciente, nós temos 8, que são todos esses que eu listei de azul, né? E quais são os critérios diagnósticos para que a gente classifique essa paciente como um transtorno de pânico, né? E não apenas como um ataque de pânico. Os ataques de pânico têm que ser recorrentes e inesperados, né? Então, eles têm que se repetir, né? E eles sempre acontecem de um modo abrupto e sem fator desencadeante. Isso é bem importante, porque a primeira coisa que a gente questiona, aconteceu algo, você estava vivenciando alguma situação, passou por algum fator estressor, e a resposta, na grande maioria das vezes, é não, não aconteceu nada. Eu estava caminhando, eu estava sozinha, como a Kate falou agora há pouco, eu estava dormindo, né? Eu estava dormindo à noite e eu acordei com meu coração disparado, eu acordei passando mal. Os ataques têm que ser seguidos por 30 dias, por um mês, né, dos seguintes sintomas. Preocupação de ter ataques adicionais, que é aquilo que eu falei para vocês, ansiedade antecipatória. O paciente passa a ter medo de ter o próximo ataque. Isso é bem característico. E das consequências desse ataque, de que esse ataque vai levar ele a ter um problema do coração, de que esse ataque vai fazer com que ele tenha um AVC, ou que ele tenha alguma disfunção clínica que nem o médico está achando, né? Então ele começa a pensar nisso, que aquela doença que ele está tendo, ela é clínica, e ele começa a ficar incutido com aquilo. E de mudança de comportamento como resultado dos ataques, que é aquilo que a gente falou assim da evitação, né? O paciente começa a evitar sair em lugares públicos, o paciente começa a mudar o comportamento dele por medo de ter um próximo ataque. Os ataques não se devem ao abuso de substâncias, medicamento ou uma condição clínica em geral. Então, é super importante, a gente precisa afastar essas causas. Os ataques não são bem explicados por outro transtorno mental, que a gente colocou aquela hora, a gente tem que afastar outro transtorno. E pode ocorrer com ou sem agorafobia, né? Embora o DSM-5, que é o diagnóstico de transtorno mental, propôs que constitua de um diagnóstico separado, mas o DSM-4, que é o antigo, né? Ele coloca o transtorno de pânico com e sem agorafobia. O que é agorafobia? É evitação de lugares públicos, né? No transtorno do pânico, supõe-se que a agorafobia tenha origem no medo de ter um ataque de pânico em um local onde seja difícil escapar, de onde ele não consiga pedir ajuda, né? E o paciente passa a ter o que a gente chama de evitação fóbica, que evitam lugares nos quais possam ser difícil ter acesso a pedir socorro para familiares e para amigos. Então, ele passa a limitar a vida social dele por conta dessa situação. A prevalência do transtorno de pânico varia de 1,5% a 5% na população em geral. Então, é relativamente alto. A média de apresentação é em torno de 25 anos de idade. As mulheres têm propensão 2 vezes maior que os homens de ter ataque de pânico, então é uma prevalência bem maior em mulheres. E 1/3 dos pacientes com transtorno de pânico também tem agorafobia, por isso que o DSM-4 havia encaixado junto com, colocando as duas possibilidades, com e sem. Vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Esse paciente está com transtorno de pânico e a gente tem as possibilidades de tratamento farmacológico. Quando a gente fala de tratamento farmacológico, a gente tem as opções e as classes de medicamento. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são os mais utilizados por um perfil de segurança maior, por uma boa resposta terapêutica e menor efeitos colaterais. A gente tem que sempre pensar em transtorno de pânico, que a gente tem que começar com dose baixa, né? Porque toda vez que a gente inicia um medicamento, a gente tem uma reação que a gente chama de síndrome da piora inicial, que é uma sensação de pioreio, uma sensação de ansiedade. Se você começa o tratamento com a dose terapêutica, com a dose já instituída, esse paciente pode passar muito mal e piorar a situação dele. E a outra característica que a gente tem os antidepressivos, alguns que são os mais estimulantes e outros que são menos estimulantes. A gente tem que pensar no que seja menos estimulantes. Por isso que a gente acaba utilizando mais algumas classes, alguns tipos de medicamento do que os outros. Dentre os inibidores seletivos, os mais utilizados, não é que sejam os únicos, né? Inibidores seletivos de recaptação de serotonina seriam citalopram, escitalopram, paroxetina e sertralina.
Dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, a gente acaba utilizando mais a venlafaxina por um perfil terapêutico mais interessante. Também em dose baixa, isso é muito importante. A gente pode até aumentar a dose no decorrer do tratamento por prevalência dos sintomas, mas inicialmente sempre em dose mais baixa. E um tricíclico, que por muito tempo foi considerado como padrão ouro e ainda é uma medicação muito eficaz no tratamento do pânico. O que limita a utilização dele é o perfil de efeitos colaterais, que são bem mais intensos e expressivos do que as outras classes de medicamento, é a clomipramina, né? Os benzodiazepínicos, o mais utilizado é o alprazolam, né? Mas é muito importante frisar que o benzodiazepínico ele só deve ser utilizado no início do tratamento, né? Por curto período de tempo e nunca em monoterapia. Benzodiazepínico não é tratamento para transtorno do pânico ou transtorno de ansiedade. Ele é um coadjuvante no tratamento. A gente usa ele como sintomático, né? É como um paciente que tem enxaqueca. A gente vai lá e dá um analgésico para ele, a enxaqueca vai melhorar a dor. Mas o tratamento da enxaqueca se faz com outros fármacos e não com analgésico. É a mesma coisa, o benzodiazepínico, ele é pontual, ele tira o paciente da crise na hora, mas a gente não deve manter ele de rotina, nunca em monoterapia.